Perfeito. Vou só continuar aqui a introdução do que é Crônicas, e aí você faz uma oração para a gente já começar, que hoje são 3 capítulos, né, do qual a gente vai meditar. Amém. Então, ele revela isso, né, as coisas omitidas, a sua autoria se deve a Esdras, né, e o nome Crônicas foi dado por Jerônimo, autor da tradução da Bíblia, né. Então, a narração está centrada na manifestação de constante desejo do Senhor de morar em santidade em meio ao seu povo. Detalha as gerações desde Adão, passando pelos patriarcas até Salomão e alguns de seus descendentes. Relata a escolha do povo de Israel, o retorno de Babilônia, o reinado de Davi e a escolha de Salomão para construir seu templo. A restauração do ritual de aproximação ao Senhor de maneira apropriada, conforme a lei de Moisés, e a convocação do povo para que participe da edificação do seu templo. Descreve também a morte do rei Saul, a ascensão de Davi, as façanhas dos valentes nas fileiras de Davi, suas conquistas, o serviço de levitas, sacerdotes, músicos e cantores no templo, a administração da casa de Deus, a ascensão de Salomão ao trono e a morte de Davi. Então é um livro que ele é de muita revelação, né? Eu acho que é um dos livros assim, mais desafiadores quando a gente vai estudar na Bíblia, né? Porque só tem a descendência, porém tem uma grande revelação, né? Ela nos dá essa confiança de que tudo que tem aqui é verdadeiro, né? Por isso a importância de dizer quem gerou quem, de onde veio, qual é para validar essa história. Então você ora para a gente consagrar esse estudo. Amém. Senhor Jesus Cristo, graças te damos por mais um amanhecer onde podemos fazer diferente. Estamos aqui mais uma vez diante, Senhor, desse desafio. Nós estamos estudando a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, alimentando a nossa alma, meu Pai. Que isso possa ir além do que está aqui, meu Deus. Que pessoas venham a ser impactadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, consagramos a ti este momento e que tudo venha a ser uma bênção para a honra e glória do teu santo nome. Jesus, amém. Amém. Que bênção. Então, o capítulo 1, né, já começa ali com a descendência de Adão até Abraão. Esse é o primeiro capítulo, né, onde fala. Então, aqui a importância, né, que a gente falou, é essa autenticidade. E essa genealogia da qual a gente vai estudar, ela começa lá desde os patriarcas, né, Adão, e segue aos profetas e reis, né, que foi dos quais a gente acabou de ler aqui nesse último livro. Então, é uma descendência, é uma história, né? Essa validação da história desde a origem. Então, realmente, aqui a gente vê que ele começa assim. Adão, Sete e Enos. Enoque, Matusalém e Lameque. E aí ele vai, e aqui a gente vê que Adão, Enoque, e Noé, Davi, Salomão, eles estão na mesma importância, né? Então, você vê que lá da origem, e ao rei, ao profeta, ele é comparado, né? Ele é colocado nesse nível, para que haja realmente esse entendimento. E aí, quando a gente fala assim, genealogia, a gente remete logo à nossa, né, Lorena? Então, assim, eu digo, nossa, como a gente vai relatar esse estudo? E como a gente tem a intenção nossa é trazer para a prática. Então, quando fala Adão, Sete anos, aí a gente vem para a nossa genealogia. Né? Porque imagina que aqui é um livro histórico, histórias aqui desde que o mundo é mundo, né? A Bíblia, ela é o documento histórico assim mais antigo da humanidade, e ela nos traz conselhos, ela nos remete a conhecimento que é atual. Então, quando eu falo aqui da genealogia, e aí quando a gente vai conhecer a nossa genealogia, quanto de conhecimento a gente tem, né? Quanto de história a gente traz. Então, olha o grande valor que é para a nossa vida aqui, estar com o maior documento da história de toda a humanidade, quando a gente conhece a Bíblia. Por isso que a Bíblia fala, o conhecimento liberta. Quando a gente toma posse de todo esse aprendizado, a gente traz anos, milênios.
de cultura, de aprendizado, assim, de uma energia, né, que flui desde que o mundo é mundo. Eu fui pesquisar sobre a genealogia, sobre a partir de Sete, né? Adão, Sete e Enós. E nós vemos que eu falei para Deus, qual é a sua mensagem que o Senhor quer passar para nós nesse dia? Além de mostrar que sim, tudo era corretamente escrito, para mostrar que sim, esses homens existiram e que houve uma história real, mas é como se Deus estivesse falando assim, eu quero falar do meu maior projeto, que é a salvação. E através de Adão, Sete, esses nomes, tudo tinha um significado. Todos nós temos um significado, um propósito, um chamado de Deus. Esses homens, além de ter esses nomes, Deus estava ali colocando neles. E graças a Deus que homens perceberam esse mistério revelado, né? E essa frase diz, do primeiro capítulo até do primeiro ao quarto versículo, fala: ao homem está designado, apontado uma morte desgraça, mas Deus Santo descerá ensinando, e a sua morte trará descanso aos desesperados. Porque cada nome é um significado. E aí ele quis dizer que o maior plano desde o início onde Adão e Eva pecaram, ele já sabia que traria Jesus para nos dar um plano de salvação. É lindo, né? Deus vai revelando assim tudo. Essa questão do nome, a gente estudando também lá nos livros anteriores, cada nome tem um significado, ele traz uma energia. O meu nome me dá uma energia, afirma em mim uma característica, né? Cada nome tem um significado. Davi é amado de Deus, né? Josias é curado por Deus, aqui que a gente viu ontem, né? De um rei. Por isso que quando a gente está estudando a Bíblia, a gente tem que saber o significado, qual é a energia desse nome, porque conforme a energia do nome, a gente consegue entender mais a mensagem. É tipo como se Percebe, fosse né? assim, quem já ouviu aquela, né, na Grécia, eles têm assim, um ditado, a esfinge, né, uma pirâmide, ele diz assim, aqui há um enigma, decifra-me ou te devorarei. Então, assim, a vida é um grande enigma, e tá tudo assim na Bíblia, é algo que é uma energia, então a gente tem que meditar dia e noite para que seja decifrado. E quanta revelação e quanta sabedoria vai sendo desmistificada, né, conforme a gente vai entendendo isso. O nome é importante. Lá em Apocalipse, quando a gente estuda o último livro da Bíblia, fala-se que quando a gente chegar diante do justo juízo, julgamento, né? Porque todos nós vamos passar nesse julgamento do bom ao mais perverso, nenhum de nós escapará desse juízo final. E fala que Deus vai colocar, né, o nosso nome, e que o nosso nome somente Ele conhece, né? Porque assim, a gente vê que na história ele mudou Abraão, né? Abraão para Abraão. Então ele vem mudando Jacó, ele mudou para Israel, ou seja, aquela característica que não convém, ele converte, né? Então assim, a gente estudou aqui nos nomes, qual é o nome que o Senhor te daria? Porque o nome, você vê que ele dá conforme A a situação. característica, né? Conforme a sua característica. Então, por isso, quando a gente vai colocar um nome em um filho, então nada é o acaso, né? A gente vê muito que nenhum fio do nosso cabelo está aqui, não seja permissão de Deus, nenhuma folha da árvore cai que não esteja no controle de Deus, né? Isso é muito forte. Então, o nome que o nosso pai escolhe, o nome que alguém vai ali direciona, que você vibrou naquela energia, porque quando a gente está ligado, buscando o nome para o filho, a gente ouve vários nomes e diz, não, esse não conecta. E aí você escuta aquele nome, aí você diz, aí você sente aquela energia, esse é o nome. Então ali você já está vibrando nessa frequência, né? A importância do nome. Eu lembrei de quando eu e minha esposa estava escolhendo o nome da minha filha e a gente tinha escolhido vários nomes. Só que aí a gente pediu confirmação a Deus e aí tinha um nome que, quando eu fui ver, eu falei assim, a gente tinha escolhido esse nome, que era Chloe, né? Um dos nomes era Chloe. E aí eu pedi confirmação a Deus e aí a gente faz culto no lar, né? Eu e meu esposo. E aí
quando a gente abre a Bíblia e lê a passagem, tava lá, Chloe, sua família. Aí eu falei, meu Deus, que Confirmou. confirmação. E Deus estava confirmando aquele nome sobre a vida da minha filha, né? E eu falei, nossa, amém, Deus, tu és tremendo. Porque tudo que a gente pede para Deus, Ele é o Deus que confirma, que diz realmente, eu estou contigo. Sou eu o Deus da sua vida. É É, lindo, né, Lorena? Porque assim, tudo é como você fala, Deus revela, é como Deus, ele é o único, eterno, é suficiente. A gente tem na nossa vida o direcionamento ele dá, o recurso ele dá, a provisão, a capacitação. É apenas confiar. E aqui ele nos dá essa história para confirmar, para validar. Esse é o documento. Essa é a história real. Tem os ancestrais. Então, é para validar, né? Por que que tem, só fala aqui nessa genealogia. Então, assim, e aí ele vai falando, né? Noé, Sem, Cã. E aí no capítulo, no versículo 10, ele diz assim: Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Então aqui, Nimrod, né, foi um dos primeiros governantes na terra, fala que foi o primeiro a se posicionar e tomar ali uma organização, né? A levantar, a erguer. Então, digamos que foi assim, um dos primeiros líderes fortes no mundo foi Nimrod, né, que ele levantou ali a torre, vamos chegar ao céu e organizou esse movimento para erguer a torre. Então, foi onde Deus ali desceu e difundiu ali as línguas. Então, o homem, né, uma atitude é capaz de ficar na história. E aqui ele foi conhecido por ser o primeiro grande líder. Ele promoveu um movimento e fez com que Deus tivesse, né, através de toda a ação, tem uma reação. Então aqui a gente já vê um dos grandes princípios, causa e efeito. Então, por que que há hoje, né, línguas, muitas línguas nas nações, para que não for, né, porque até então era tudo unificado, era o reino unificado ali. Mas aí Deus desceu e confundiu as línguas, né? E aí hoje há o Brasil, o português, o espanhol, o italiano, para que não houvesse essa unificação e pudesse causar esses grandes, né? Então, olha aqui, já começou. eu vejo também muito Deus nos mostrando assim que tudo que a gente faz, tudo que a gente é, é como se fosse aqui, nós estamos no livro da vida. Não como somente esses homens, mas nós que aceitamos Jesus estamos no livro da vida. Ali é contado toda a nossa genealogia, creio eu, que eu espero em Deus que eu e minha família, todo mundo está ali naquele livro para relatar Sim, assim que todos nós servimos ao Senhor, independente das nossas falhas, o Senhor ele tem de grande misericórdia pela nossa vida. Ele não deixou o seu filho amado morrer por nós para que não acontecesse nada. Tinha que sim sim, ter algo, porque nós vemos aqui que são homens como nós. São como homens cheios de falha, cheios de qualidade, mas Deus escolheu eles e escreveu ele no livro mais importante, no manual de vida, e ele tem sim uma lição grandiosa para nos passar através desses nomes, dessa genealogia, nos ensinando que nós somos homens falhos, mas Deus está conosco. E o nosso nome está na mão dele, nossa vida está na mão dele, tudo é na direção dele. é E isso, como é eu um livro achei, da vida. e como eu achei lindo quando Deus revelou isso, falando assim, nossa, apesar de todos esses nomes, apesar de tudo isso que aconteceu na história, porque cada nome nos lembra uma história, né? Sim, Apesar de tudo isso, eu tenho um plano maior. Eu tenho um plano maior sobre a vossa vida. E aí ele, desde o começo, já nos revela qual é esse plano. toma posse, né? E isso é realmente poderoso, é precioso a gente entender isso. É como você fala, aqui ele não esqueceu nenhum, desde Adão até ali, sabe? Então, isso é realmente estar no livro da vida. Então, ele mostra, filho, a tua história, você é importante. Porque imagina que nós somos gerados de ancestrais.
esses ancestrais vieram de outros ancestrais. Então, assim, é gerações e gerações e gerações. E todos nós podemos escrever a nossa história, como você disse. Cada dia, hoje nós estamos escrevendo um capítulo, né, no livro da vida. E qual a nossa decisão para essa história? Acordarmos, meditar na palavra, estar aqui ao dispor do Senhor para evangelizar, começar o nosso dia com essa imensa gratidão e meditar e entender, né, qual é a porção do dia. Porque Deus, ele é assim, ele dá aquela porção diária. Então, recebe e tem que usar. Hoje é essa porção, né? Hoje é essa história que a gente vai escrever. Então, o amanhã que a gente quer, tipo, aqui cada um dele foi construindo, né? Tem uma frase que ela é muito isso. O amanhã que eu quero depende do que eu faço hoje. E o hoje que eu estou fazendo, eu aprendi ontem. Então, né, sempre vai ligando algo. Então, a gente tem que fazer a cada dia o nosso melhor com aquela porção que nos é dada. Né? Imagina que Deus é muito lindo, assim, tudo que Ele faz. Em Mas a cada palavra, ela é clara em dizer que o que nós temos que aprender é hoje, o que nós temos que viver é hoje, porque o amanhã ele somente pertence a Deus. A gente ficar aflito pensando em amanhã, e que os meus filhos, e a minha descendência, a gente para de viver o nosso hoje, de viver as experiências maravilhosas de ter com Deus, de realmente refletir o que Deus quer para nossa vida, pensando no amanhã. E Deus já nos deixa claro, não se preocupa com amanhã, que cabe a mim, você se preocupa só com hoje. Que a já cada é dia, suficiente. a cada dia a sua porção. E cada dia eu tenho tido mais esse entendimento. Então, assim, quando a gente está buscando esse entendimento, imagina que tudo vai remeter a isso. A gente aqui estudando, e aí Deus fala, né? Até o dia de hoje. Então, ele fala, a cada dia e tal. Ontem no estudo também tinha a mesma mensagem. E a cada dia, essa porção. Na mentoria que nós fomos, né, fazer de finanças, né, do nosso mover aqui de mulheres, quando chega lá, a meditação foi essa, né? Que quando a gente vai organizar as finanças e para ter, quando a gente vai fazer as compras, tem que ser a porção diária, porque muitas das vezes a gente excede, quer comprar tudo para o mês ali. E aí, então, assim, se a gente se organiza por semana ou aquela porção do dia, a gente consegue ter um acesso melhor, porque a provisão é dada diária. Deus nos dá a porção diária. Ele diz, não, amanhã. Então, aqui a gente tem, aí na Bélgica não, né? Também vocês têm aquela cultura, é a porção do dia, né? Não tem aqueles carrinhos de supermercado, né? Por mês. Porque Tem aqui sim. é por mês, né? E aí a gente aprende muito isso. Eu digo, nossa, e aí ainda a minha avó todo dia está no mercado, comprando um quilo lá de carne, comprando lá os legumes. E aí eu ficava assim, meu Deus, a vovó não cansa, todo dia está no mercado. Então, assim, é um hábito que vem, porque é a porção diária que nos é dada. E ontem eu tive assim, um testemunho muito. Eu estava, né, com alguns compromissos, com muitos compromissos, e eu sempre, quando eu digo, Senhor, eu consagro, eu orei, consagro sempre todo dia ao Senhor. Seja feita a tua vontade. E então, comecei o dia e tudo foi fluindo, sabe? Quando foi, assim, 5:30 da tarde, sabe? Surgiu, assim, a provisão. Deus vem ali e lhe deu, eu digo, nossa, essa porção diária, eu não tenho que me preocupar com o amanhã, porque o prover de Deus, ele é muito lindo, sabe? E eu digo, quanto é a gente colocar confiança no agora, é no hoje. E aí você vai e diz, mas por que essa história está mostrando tanto lá o seu antecedente? E nós, né, Lorena, quando a gente fala assim, que eu sou o que hoje eu ajo pelo que eu vi ontem, pelo que eu aprendi ontem, nós somos o que a gente traz de cada um dos que a gente conviveu, dos nossos antecedentes. Eu sou um pedacinho da minha avó, eu sou um pedacinho da minha mãe. De cada pessoa que passa na nossa vida, a gente leva uma essência, né? A gente traz aquele pouquinho, assim. A gente vai. E isso é dado revelação. A gente pede que Deus permita que a gente separe o que é sagrado e o que é profano. Então, até o ruim que aquela pessoa fez, você aprendeu e você aprendeu a excluir. Então, tudo é lição, tudo é aprendizado. É incrível que tudo. A gente fala que a gente parece com as 5 pessoas que ficam ao nosso redor, né? A gente pega 5 pequenos traços e a gente, quando a gente convive com as pessoas, infelizmente, aquilo lá fica no nosso inconsciente, nas horas
que a gente tá no automático, que lá sai e você nem percebe. Então a gente é assim, é como se Deus estivesse falando assim, não tem como você fazer parte essa pessoa ter existido antes de você, não tem nada a ver com você. Tem sempre um pouquinho uma mania de mexer com as mãos, e isso é incrível, porque a gente vê como a genética, ou quanto tudo isso se conecta, né? Tudo com Deus é tão perfeito, é como se tudo se conectasse. E aí a gente vai falar sobre... Ontem eu estava falando sobre como Eli sendo um homem de Deus maravilhoso, ele foi e ele ensinou inconscientemente a Samuel também a ser um pai não presente, como Eli, e gerou nisso na sua família uns filhos que não agradavam ao Senhor, porque eles não eram pais presentes. Então, tudo isso tem um impacto sobre a nossa vida. Isso faz parte da nossa genealogia. E são traços de caráter que, quanto o bom, o ruim, nós devemos Então, discernir e pedir a Deus que Ele trate o nosso caráter. Ele é o nosso oleiro. Nós somos vasos. verdade. E é isso mesmo, a descendência é importante por isso, porque ali em Reis, a gente viu, né, a gente estudando Reis, e diz, e assumiu o seu reinado com tantos anos e fez igualmente o seu pai Davi, né, e fez igualmente, por quê? Aprendeu com alguém, aprende com alguém, então a gente vai sempre aprender com quem a gente está convivendo. E cada um de nós tem essa história, né? E aí a gente vai aqui, segue no capítulo 2 que fala, né, esses foram os filhos de Israel. E começa aqui a determinar, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá. Então, aqui, realmente, essa genealogia é importante, né? Grandes teólogos, quando querem saber, validar realmente, então aqui é onde vem e consulta. A gente não vai, como a nossa intenção sempre é prática, a gente vai trazer mais para a nossa realidade mesmo, para a prática. Então, quando fala assim, os filhos de Israel, imagina que a cultura, né, Lorena, ela é há mais de 5.000 anos. Então, essa história, inclusive, ela se divide o antes e depois de Cristo. Um homem, então, uma vida, né? Ele muda. A história se divide antes e depois dele. Então, olha a importância de que é uma pessoa na história, né? Então, assim, a minha, a sua vida, né? Tem um antes de nós, né, dos nossos pais, antes da gente nascer, tem um antes. E depois que a gente nasce, tem um depois na vida, né? A Lorena antes da Chloe, né? Eu antes do meu filho e um depois. Então, uma vida, ela muda total uma história, né? Ela tem um poder. E aqui os israelitas, Israel tem mais de 5.000 anos, né? Brasil só tem o quê? 500 anos de história. Então, 10%, né, da história. E cada país, né? A Bélgica hoje aí vocês é em monarquia ainda, né, Lorena? E cada país, cada nação, ela tem uma história. Imagina que a nossa cultura, ela é influenciada por outras culturas. Então, tudo que a gente absorveu de alguém, né? Então, assim, a Bíblia, o povo de Israel são um povo sábio, por quê? Porque ele tem influência de muitas culturas. Eles passaram pelo Egito, se juntaram, vinham passando por outros países, por outras nações. Então, cada lugar que se passava, eles traziam, e Deus diz, coloca tudo no fogo, o que é bom pode vir, o que não for, virou cinza. Então, ali eles passavam em cada lugar, por cada pessoa, que a gente fala que nação é uma pessoa, né? Por cada pessoa que você passa na vida, traga o que é bom. Veja, tome como aprendizado o que ela fez de ruim. Lança no fogo o que não serve, traz o que é bom. Então, a gente tem que estar constantemente passando pelas pessoas, aprendendo e traz o que é bom. Modelar, né? A gente fala que é essa energia que a gente conecta. Traz o que é bom da sua avó, traz o que é bom do seu pai, traz o que é bom. E o mais você toma como lição. Desculpa, é isso que é ser sábio. Ser sábio não é você ter que cair para aprender, errar para aprender. Ser sábio é você ver e falar, nossa, aquela pessoa errou, então não vou fazer igual. Isso é ser sábio. Por isso que Deus não esconde nada na sua palavra.
Deus, ele é claro em mostrar os erros e as coisas boas para isso, para que nós nos tornemos sábios com os erros dos outros. Felizmente, alguém teve que passar por esses erros para a gente falar, nossa, não vai acontecer comigo, eu realmente vou fazer diferente na minha história, né? Se para minha mãe deu certo, eu vou fazer diferente. Bem verdade. E Salomão, a gente vê que foi o homem, é a referência de sabedoria, de posse, de ter desfrutado muito dessa obediência, assim, do Senhor. Então, aqui Deus nos mostra, olha a grande lição que a gente toma com Salomão. Um homem sábio, um homem que era procurado, sabia resolver causas com todo discernimento, né? Ele pediu sabedoria e discernimento para o Senhor. E ele cumpriu ali, porém, na sua velhice, ele começou a idolatrar outros deuses. O 17º rei foi que veio lá e destruiu o templo que ele fez para adorar outros deuses. Então, assim, Salomão sabia para que Deus mostra isso. Ele tem a sabedoria, né? Ele não é a própria sabedoria. Então, está sujeito, sim, a falhar. Mas aqui a gente aprende uma grande lição. Que o homem, ele passa uma vida inteira para construir um grande legado. Para deixar uma grande mensagem. Então, assim, o que você constrói ao longo de uma vida, ele se destrói em uma atitude. E aí, a história de Salomão não ficou aquela história, um legado completo, perfeito, por quê? No final da sua vida, ele falhou com Deus. Ele desobedeceu e desagradou a Deus. Mas por que Deus colocou aqui na palavra? Filho, toma isso como aprendizado e cumpra a sua jornada por completo, mesmo na sua velhice. Tenha discernimento e não deixe sua mentalidade seja fraca para que você caia. Fazer a vida toda uma coisa e quando chegar no final você desmorona tudo. A influência, né, que as pessoas ou nós mesmos temos sobre as outras. E sobre esse livro a gente vê que Deus, ele conhece o nosso coração desde o início. Deus nos conhece e sabe as nossas fraquezas. E ele dá só uma coisa para Salomão. Ele dá somente uma coisa para assim, só não adora outros deuses. Porque ele já sabia que lá na frente seria a fraqueza de Salomão. Ele deu essa condição para ele, falando assim, ó, meu filho, eu sei que é sua fraqueza, então não vai por ali. É a única coisa que eu te peço. E Deus, ele faz isso conosco também. Às vezes a gente não entende, porque a gente fala assim, ai, com Deus é renúncia, com Deus é isso, com Deus é aquilo. Mas é nessa renúncia que Deus está falando, é ali que você tem que trabalhar para você não cair lá na frente. Que ele está testando o seu coração para saber se ele é verdadeiramente todo meu. Porque é um teste. E assim, Deus, ele não manipula a gente. Ele nos dá o livre-arbítrio. É você que escolhe, algo vai chegar na tua mão. Então aqui a gente aprende essa grande lição. Deus está me ensinando, eu estou aprendendo aqui com Salomão. Então, aqui a gente leva, quando a gente está meditando aqui na palavra, a gente está carregando agora essa essência de Salomão, porque quando a gente entende, quando a gente passa por a vida, quando a gente estuda a vida de alguém, né, quando a gente convive com os avós da gente, a gente traz essa essência. Então, quando eu vejo a história de Salomão, eu trago isso na minha essência, no meu coração veio esse pedacinho. Nossa, Salomão pediu discernimento, sabedoria, Deus concedeu, e ele dá deliberadamente. Provérbio Salomão diz isso, peça a Deus que ele vai te dar abundantemente. Então, cada uma de nós estamos recebendo a nossa porção de sabedoria diária, estamos recebendo a nossa porção. Mas e aí? Está na minha mão o que eu vou fazer? Ao longo, todo dia, entrega total. E ao final da minha vida, se eu desviar do caminho, porque aqui a gente segue, né? A gente tem que seguir no caminho, na verdade, de vida. Não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então aqui a gente aprendeu que Salomão desviou. Então trouxe acarretou toda uma história para a descendência, né? Por conta de uma desobediência, um desagrado a Deus. E desagrado a Deus nós aprendemos que quando eu desagrado, quando eu saio do caminho, eu posso trazer essa energia para até 4 gerações. Mas quando eu cumpro, quando eu entrego de todo o coração, mesmo na minha falha, mesmo que eu possa até desviar, mas eu volto ao caminho, que foi o caso de Davi. A promessa que Deus fez a Davi, ele cumpre, né? Que a sua descendência, que não vai haver da sua descendência que não tenha um rei. Então a descendência de Davi tem um reino eterno. E a gente vê que ele se cumpre em Jesus, que é o rei dos reis. Então é o reino eterno que Deus
cumpre. E ele fala que ele abençoa até 1000 gerações quando ele obedece de todo o coração. Então, todas as misericórdias, tudo que recai hoje sobre a nossa vida, de bênção, de provisão de Deus, dele ter entregue seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador eterno, foi por essa aliança com Davi, que foi obediente, que mesmo caindo, ele tomava aqui o caminho e reconheço, Deus, o meu erro. Então, ele foi um segundo o coração de Deus. Então, essa bênção recai sobre a nossa vida por uma ação de um homem, né? É uma atitude. É como se fosse... É como o ladrão da cruz, né? Ele pecou a vida inteira, mas no último momento, a ação que ele fez, ele falou, Senhor, quando você subir, lembra de mim, né? E ele foi salvo. Como tem pro bem, tem pro mal também, né? Tem dos dois lados. Como Salomão, ele serviu a vida toda, mas no último momento ele falhou com Deus. E na Bíblia fala que se a gente obedecer ao Senhor, se a gente for fiel a Ele, abençoará até 1000 gerações. 1000 Nós gerações. estamos cobertos com essa graça, né? Nós estamos debaixo dessa graça. Por isso que diz que a graça, quando Jesus veio e nos salvou por Ele, nós temos a graça, que é o favor imerecido. Mesmo nós falhando. Por isso que diz que todos estão salvos. Do pior ao melhor dessa terra está coberto debaixo dessa graça. Porque Jesus, que fez o eterno Salvador, ele fez o que é da vontade de Deus para cobrir todos nós, para nos deixar debaixo dessa bênção de abençoados, de descendência total de toda a humanidade abençoada pelo feito que ele fez. Porque aqui no Antigo Testamento a gente vê que é até 1000 gerações. E quando Jesus faz o que faz, ele faz eternamente, para cobrir toda a descendência, é toda a humanidade. Então, assim, o que nós fazemos, ele influencia, mas o que Jesus, porque é o Novo Testamento, ele diz a graça. A graça é favor imerecido, mesmo sem eu merecer, mesmo com todas as minhas falhas, eu estou coberto pela ação do Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, porque ele cumpriu total a lei, ele cumpriu total a vontade de Deus, ele esvaziou de si mesmo para nos dar essa cobertura de bênção, mesmo sem a gente merecer. Por isso que a gente fala na salvação. Não tem um pecado pequeno ou grande, do pior, mas perverso do mundo. Ele está coberto debaixo dessa graça, ele tem esse favor que é imerecido, é sem eu merecer, eu já estou coberta. Quando eu digo eu aceito, eu tomo posse, eu já sou livre. Eu sou perdoada, eu sou amada. É essa palavra que a gente prega, é esse evangelho que a gente crê. Então, como é bom a gente tomar posse e ter esse entendimento de cada palavra, de cada revelação. Porque nada é em vão na Bíblia. Cada vírgula, cada coisinha que tem na Bíblia tem um significado. E como você falou agora, é como se Deus já tivesse começado ali, como eu vou repetir, que Deus está falando para me repetir. Que apesar de essa genealogia de homens falhos, Jesus é o maior propósito. Ele é que nos dá a graça, e a graça nos basta. Por isso que ele já começa falando. Quando a gente diz que ele é suficiente tudo, né, Lorena? Não é suficiente. Quando a gente, o que é suficiente? Suficiente a gente vai buscar um significado para suficiente, é tudo. É tudo. Tudo. Né? O direcionamento que ele vai dar, minha amiga, minha irmã, hoje, qual é a sua causa hoje? É uma doença no corpo? Ele é suficiente, ele é a cura. A sua problema hoje é o quê? É financeiro? É a compra que você tem que fazer hoje para o almoço? A gente, né, não sabe. Ele é suficiente, ele provê o alimento, ele multiplica o pão, ele faz com que o azeite não falte na sua botija, que a farinha não falte. Então a gente senta aqui nessa mesa, né, Lorena, e vai partilhar o pão. E a gente diz, ele é suficiente. A causa que você quer hoje é a cura do corpo físico, é a cura do matrimônio. Ele é suficiente, ele é o tudo, ele é o seu tudo. Ele é suficiente para a causa que você quer operar hoje. As propostas diárias que você necessita hoje, ele é o suficiente. Porque vem a provisão. E é lindo quando a gente toma posse dessa porção e vê lá no final do dia, que a sua porção do dia, necessária para o seu dia, ele supriu. E a cada dia as misericórdias dele se renovam. E a porção que eu preciso amanhã, ele é suficiente, ele vai me dar. E a porção que eu vou precisar a cada dia até haver a separação, porque a gente não morre, né? Ele também nos concedeu o suficiente
que é a nossa vida eterna, porque ele é rei da vida, ele reina na morte, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, até a gente aprende aqui, até quando eu estou lá na sepultura, meus ossos, lá o pó está guardado, né? A minha carne e o meu espírito. Então, essa palavra que a gente toma posse é cada dia, e a gente vai trazendo essa essência. Então, isso vai nos moldando, né? Quando a gente medita dia e noite, a gente vai trazendo cada essência. De cada pessoa que passa, de cada história que a gente lê, de cada passagem que a gente toma do manual, da instrução, né? Desculpei. Como enriquece nossa vida. Então é isso, né? E aqui a gente fala, no capítulo 2, então assim, qual o seu legado? Vem cá. Oi, Chloe! Chloe! Oh, Deus. E aí a gente pergunta hoje, qual o legado que você deixará? Qual é a essência que alguém vai copiar, que o seu filho vai copiar de você? Qual é a essência que o neto vai lembrar? Porque eu imagino, cada um de nós tem uma história, né, que trouxe do avô. Eu convivi muito com pessoas de mais idade, até hoje eu tenho esse hábito, né, porque eu fui criada por avós. E cada um tem ali a sua essência, eu aprendi com cada um. Tu tem uma história, assim, linda para contar, assim, de descendente, algo que tu aprendeu com a avó que leva até hoje? Que fez quem agora ela é hoje? De vida, né? Mas agora não vai vir nenhuma história. Mas é isso, né? Que a gente vê que se o nome que tá aqui, eu falei, nossa, se eu ler aqui, quem foi Joás? Quem foi? É como se nossos filhos tivessem, nossa, os nossos bisnetos, nossa, quem foi a Lorena? Qual a história? Qual o legado que ela deixou? O que ela fez da vida dela, que Deus deu para ela? Porque vai ser lembrado, né? Vai haver. Então, igual as histórias ruins que a gente viu, né? De que ele quis construir a torre para chegar no céu. Todo mundo lembra da sua história. Imagina quanto tempo foi isso, né? Mas olha o legado que ele deixou, né? Ele já tinha essa visão de ampliar, de chegar a Deus, de estar próximo, né? Então, já tinha essa visão. Fica na história. E assim, eu tenho muitos princípios assim que eu carrego, que eu aprendi com meus avós, né? Eu sempre comento aqui, vez ou outra, eu digo, olha, eu aprendi isso com a Bis, eu aprendi isso com o avô. E é interessante como cada história tem um princípio na gente. Eu me recordo, eu morava com minha avó paterna e meu avô materno, eu sempre dava aquela provisão, assim, quando os meus pais, né, cada um separado, cada um foi para um lado, então quando alguém foge ali da sua responsabilidade, alguém tem que tomar, né? Então meus avós tomaram a responsabilidade de cuidar de mim e minhas irmãs. E aí cada lição, eles vinham assim com a provisão. Meu avô paterno, sempre quando chegava no sábado, ele ia lá, levava um peixe ou uma carne. Então assim, eles juntos se uniram para cumprir esse propósito que não era deles, né? Seriam dos filhos. Mas então, assim, a gente vai aprendendo cada lição. E aí eu me lembro que eles tinham me dado uma cabra, né? E quando chegou o período de vender, que ela já não estava ali colocando mais o leite, e ele disse assim, agora eu vou ter que vender essa cabra, eu vou ter que levar. E aí ele ficou, e eu ouvi, eu criança, mas olha a lição, olha como fica, como você traz esse princípio instalado. E foi um dos grandes princípios que ele me ensinou. E aí eu tenho isso, né? Toda vez que eu estou na situação, eu lembro desse princípio que ele instalou. Ele disse, não, eu vou levar. E aí a vovó foi e disse assim, pode levar, leva, porque ela está brincando lá para dentro, então ela não vai ver. Aí meu avô disse assim, não. E aí eu ouvindo, porque eu estava assim no cantinho. Aí quando eu ouvi meu nome, eu já corri, né? Para saber o que estavam querendo esconder de mim. E ele disse, não, chama ela para ela ver eu levando, porque mesmo que ela chore, ela não vai chorar. Eu lembro que ele disse assim, ela não vai chorar sangue. É melhor ela saber do que quando ela procurar não saber para onde foi. Então é melhor que ela veja eu levando. E aí eu lembro que eu vim assim pro corredor, eu tinha 6 para 7 anos, mas isso ficou no meu subconsciente. Aí eu corri assim e eu vi ele levando. Ele disse, filha, eu vou ter que levar porque eu vou vender. E eu disse, não, e eu saí chorando, né? Não, não leva. Mas a mensagem que ficou no meu subconsciente foi, diz para ela, mesmo que ela chore, ela tem que ver. Então ali eu aprendi, é a verdade, né? Você tem que dizer a verdade, ela doendo ou não. Você vai chorar, você vai achar ruim, vai espernear, mas você está sabendo o que aconteceu. Porque se ele não tivesse me mostrado, ele poderiam ter me dito, não, ela fugiu, a cabrinha fugiu, ou né, levaram e eu ia ficar nesse vazio.
né? Mas como sumiu, tiraram de mim. E ele disse, não, pode trazer para ela ver. Então, ficou instalado muito em mim. Quando eu estou diante de uma situação assim, me vem isso nele. Vai doer, mas eu tenho que contar a verdade. Igualmente para o meu filho. Quando eu tenho que sair, quando eu tenho que fazer algo que às vezes eu quero, né? Tipo, eu digo, não, filho. Porque às vezes a mãe diz assim, não, eu tenho que ir ali em tal lugar, mas eu volto e trago aqui um bombonzinho, uma coisinha para enganar, né? Aí eu me vejo muito forte, é em mim mesmo. Eu digo, filho, eu tô indo trabalhar, você tem que ficar aqui e tal. E aí, através desse princípio, eu agindo assim, ele tem confiança em mim. Eu deixo meu filho com qualquer pessoa e ele não chora, porque eu a princípio eu ficava assim, meu Deus, eu deixo meu filho, eu falo algo para ele, ele confia tanto, ele tem tanta assim a verdade, porque há mães que deixam o filho aqui, o filho esperneia e fica chorando, né? Mamãe, meu filho não faz isso, né? Eu acho que uma vez ele fez isso, porque toda vez que eu digo, filho, fica aqui, isso e isso, e mamãe volta já, ele tem esse princípio, ele confia. Então, através da verdade vem a confiança. E aí, por que que crianças, quando a mãe sai, ele começa a espernear e a chorar? Ele fica assim, minha mãe vai me deixar aqui, não vai voltar. Minha mãe Isso tem tá... Então, relação, isso um tem princípio relação leva a com outro. o sentimento do abandono, né? Quando a gente omite ou mente para os nossos filhos, aquela aliança, aquela confiança se quebra. Ele diz, nossa, minha mãe, quem eu mais amo, está, tipo assim, me deixando, né? Então, por isso que a gente sempre tem que ser verdadeiro e mostrar confiança, sempre falar a verdade, né? Uma bela lição que seu avô te ensinou, não omitiu a verdade. Uma atitude, nem ele sabe que eu carrego, né? Mas isso ele está vivo, né? São nessas atitudes que a gente permanece vivo no outro. E aí eu meditando aqui na descendência, me veio isso, meditando ontem, eu digo, uau, esse princípio foi implantado poderosamente nesse dia que meu avô levou, porque muitos levam escondidos. Regina fala aqui, ó, muitas mães saem escondidas do filho, né? Fica aqui, brinca aqui, escondidinho, enquanto eu saio aqui de fininho. Então, isso vai deturpando a confiança. Eu nunca saí escondido do meu filho, né? Eu sempre digo. E eu deixo ele com a pessoa de filho, eu tô indo, eu volto. E aí eu fico assim, meu Deus, meu filho não chorou, né? Porque tem... E aí eu fui meditando, eu digo, é o princípio de confiança. Ele confia tanto em mim que ele sabe que eu tô deixando aqui e eu volto para buscar. Ele confia na minha palavra. Porque o filho, se ele chorar, se ele ficar, é porque ele tá inseguro, e ele se coloca em dúvida. Minha mãe vai deixar aqui, eu vou ficar só indefeso, será que ela volta para me buscar? Então, é a segurança que a gente tem que dispor. E aí eu meditando, o princípio da verdade leva à confiança. É a integridade. E isso eu aprendi, foi essa essência, essa parte que eu trouxe dele. E aí vem as dos demais que a gente vai trazendo, da minha bisa, de orar, de fé, né, de tudo, e o que uma fez, né, e o que uma fez, assim, de cumprir e servir a Deus completamente, uma, sabe, a outra buscava de uma forma e buscava de outra. Então, tudo isso você vai selecionando. Nossa, essa minha bisa, ela foi integrando esse princípio, eu quero seguir assim. Então, a gente aprende com os nossos ancestrais, né? Verdade. Como a gente é, as pessoas com quem a gente conviveu. Não tem como a gente vai trazer na nossa essência. É muito real. São princípios que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, né? Princípios como a confiança, a integridade, a verdade. E a palavra, ter palavra. Falar para os nossos filhos, se a gente falou algo, a gente cumpre, para que eles saibam que uma palavra deve ser cumprida. E a gente vê que os bloqueios acontecem por conta disso, né? Principalmente bloqueio de não merecimento. Eu destravei de um bloqueio de não merecimento por conta de uma palavra também. Então, isso eu aprendi com o meu pai. Meu pai me prometeu algo e ele não cumpriu. Ele morava, né, em outro estado. E aí eu não sabia por que eu tinha essa crença de não merecimento. Por quê? Ele, filha, se você passar no final do ano, eu vou... E naquele tempo a gente tinha TVzinho pequena, preto e branco. E ele me falou assim, filha, se você passar no final do ano, eu vou te dar, eu vou enviar para vocês, eu vou comprar uma TV colorida. E aí eu esforcei, dediquei no final de ano e tal, e eu todo ano eu mandava, né? Ele morava em outro estado, e aí eu mandava meu boletim e tal, fazia tudo bonitinho, mandava os boletim, e a TV nunca chegou. Isso eu com 9, 10 anos de idade. Então ali gerou uma crença de não merecimento em mim.
Então, olha a importância do que é você dizer algo para uma criança e cumprir. Então, quando eu fui buscar o entendimento, então isso desconfigura a nossa confiança, né? Então, o que um ensina do princípio de verdade, o outro vem muitas vezes lá e quer distorcer. Se você diz algo, você tem que cumprir algo. E então, ainda bem que eu tenho, né, tinha muito isso enraizado, e quando eu descobri isso, eu digo, eu tenho que destravar isso, eu tenho que desbloquear. E aí eu fui trabalhando crença de merecimento, eu faço algo, eu tenho que comprar algo para mim, eu faço isso, eu mereço isso, eu conquisto isso, porque foi a partir disso que eu deixei de desfrutar de muita coisa, ou que eu tinha aquela porção escassa, sabe? Então, Deus é o nosso suficiente, a gente coloca expectativa em Deus. Então, assim, quando a gente coloca expectativa em homens, muitas das vezes nós vamos ser frustrados. Mas quando eu coloco em Deus, Ele vai me surpreender. Porque Ele é suficiente. E aí a gente vai ressignificando. Eu digo, meu pai terreno pode ter frustrado nesse sentido. Eu não vou frustrar com meu filho. E aí eu tenho isso. Quando eu digo, filho, sim, eu vou comprar esse brinquedo para você. Então eu tenho isso em mim, eu fico. Enquanto eu não dou para ele, eu fico inquieta, porque eu tenho que cumprir. Se eu disse, eu tenho que prometer, eu tenho que cumprir. Porque isso pode gerar escassez nele. Porque nós somos... eu não estou falando que nós somos Deus, mas os nossos filhos vai ver Deus em nós. E se nós não mostrar quem é Deus na nossa vida para eles, mostrar que Deus me permite ser sincero, se eu prometer, eu tenho que cumprir. A palavra de Deus diz, o crente tem que ser sim, sim, não, não. Se eu fazer isso, ele vai conhecer nada, né, Lorena? Ninguém é obrigado a prometer nada, né? Então, se a gente promete, compra. Então, é através de nós que eles vão conhecer Deus. Porque muitas pessoas não têm um bom relacionamento com Deus, não confiam em Deus por causa dos seus pais, por causa da criação, né? Por isso eu sempre falo a importância da educação, do conhecimento na educação, de saber como funciona o ser humano, né? Aquele ser humaninho, ele sim é uma pessoa, ele não é um animal que está sendo ali educado, não, ele é uma pessoa como nós. E sim, isso vai gerar frutos para o futuro e a gente sim tem que levar isso muito a sério. É muito sério. E aí eu coloco assim essa história, né, do meu avô que me deu esse princípio. Então, assim, muitas vezes não é dar coisas, mas uma ação que você tem, uma atitude que você tem diante de uma situação. Não sair escondida do seu filho, né? Regina colocou bem que tem pessoas que saem escondidas. Então, assim, não fazer mais isso você faz. Coloque a verdade para ele. Filho, eu preciso trabalhar, eu tenho que resolver algo. Você fica aqui, mamãe volta logo. Isso vai despertando, além da verdade que você está colocando, vai despertar confiança. O meu pai de ter prometido algo e não cumprir. Então, assim, também me ensinou isso. Porque hoje, se eu faço com o meu filho, porque eu tenho isso de dizer, poxa, ele fez algo para mim e não... Ele até tem o desejo dele, entendeu? Não é julgando. Porque ele até, quando ele diz algo, filho, eu quero te dar, ele tem a intenção de fazer isso, mas não foi viável, né? Então, até isso a gente aprende. Eu não vou prometer se eu não posso cumprir. Então, é uma missão que eu aprendi. Embora eu tenha vontade de fazer, porque nós temos a vontade de fazer, filho, temos vontade de dar isso, mas eu tenho que ter consciência do que eu vou declarar. Eu tenho capacidade de cumprir, eu exponho. Senão, eu guardo só o meu desejo para que não gere escassez, né? Porque, como a Regina falou, eles não fazem por maldade. Na intenção dele, ele disse, filho, eu quero te dar essa TV. A intenção dele era essa. Mas aí ele não pôde cumprir, e aí gerou uma escassez em mim. Então, assim, a gente não pode prometer o que não pode cumprir. Ninguém é obrigado a prometer nada. Você tem a vontade, guarda. Quando puder, você vai lá e realiza. Mas quando você diz algo para uma criança, ela guarda aquilo e ela quer receber o que foi prometido para ela. E é como a nossa vida com Deus. Às vezes, o mundo espiritual está bloqueado porque a gente prometeu algo para Deus, fez um voto com Deus e que a gente não cumpriu corretamente ou acaba não cumprindo por causa da grandeza do voto. Isso. Essa é a lição, Lorena. Você tocou num ponto crucial. O que eu prometo, eu tenho que cumprir. E aí? Então, é melhor você acautelar, porque se você não puder cumprir, nem prometa. Ninguém é obrigado a prometer. E nós vimos aqui no nosso estudo, né, a história lá que ele prometeu para Deus, primeiro que sair na porta vai ser dado ao Senhor. E quem foi que saiu? A filha. E veio essa história, você não estava lembrando o nome. Então, a gente não pode prometer.
que não podemos Coisas cumprir. Que a gente que... aprenda isso, né? Se eu prometi, eu tenho que fazer o esforço para mim e cumprir. Ah, eu prometi aqui um voto de casamento. Eu prometo a minha esposa ser fiel na saúde, na doença. Ali é um voto. Ali é uma promessa. E aí você vai e quebra. E aí? Maldito o homem que assume uma dívida e não pode pagar. Mas aí Você não é obrigado a adquirir a dívida. Deus nos lembra, voltando à primeira passagem, Jesus, é através de Jesus, é através da misericórdia, da graça de Deus, que nós temos o perdão. A dívida paga. A A dívida, dívida está paga. a gente pode sim, a gente às vezes fica o ambiente espiritual bloqueado por falta de pedir perdão. Falar, Deus, eu falhei nessa área, eu não cumpri o Perdoa meu essa voto dívida. contigo, porque a gente acha que é só falar, eu não cumpri, tudo bem. Mas aquilo ali, a sua palavra foi lançada, foi travada aquela guerra ali, e você não cumpriu. E aí o que acontece? Fica ali. Confiança. Você não vai receber. E assim também é quando a gente faz. Quando alguém faz pra gente e quando eu faço para alguém. Então você já vai desconfiar. Ele não cumpre aqui com a promessa dele, não. E aí vem a desconfiança, vem a insegurança, e aí vai desmoronando e acaba esse casamento, e acaba essa relação, e afasta da presença, acaba a intimidade, né? Então, Mas a gente só não é Jesus. obrigado, que a gente aprenda essa lição hoje. A gente não é obrigado a prometer nada. Mas se eu prometi, eu tenho que cumprir. E aí, quando você fala do mundo espiritual, né, Lorena, que é importante, eu fiz uma promessa a Deus, eu tenho que cumprir isso, e é muito grande. Eu não posso pagar. Então, você fez na insensatez. Porque aqui no capítulo que a gente viu, essa questão da insensatez ao prometer. Você se lança nos pés do Senhor e lança, e toma perdão disso. Porque Ele já pagou toda a nossa dívida. Tudo que a gente lança nos pés dele, tudo que a gente recorre a Ele, Ele paga. Ele é suficiente, né? É suficiente em tudo, até para tirar essa culpa, para pagar essa conta. É no sangue do Cordeiro, é diante da cruz. Né? Então, essa é uma mensagem poderosa. Então, qual é o legado que a gente vai deixar para os nossos descendentes? Então, que as nossas ações, porque tudo que a gente faz, o filho vê, inconscientemente você está ensinando. Uma ação de verdade, uma ação de confiança, de segurança, isso está sendo instalado no subconsciente. Isso tem mais valor do que você deixar posses, bens, terras. Isso é valioso, isso é de valor, porque ele vai levar para a vida dele, para a descendência dele. Então, aqui a gente vê na história que alguns recebem adjetivos bons, né? Eu falei aqui da minha descendência, da minha, né, antecedência, no caso, e falei da minha descendência, que é o meu filho. Então, assim, tem bons e tem ruins. Isso é para mim, para você, é para cada um de nós. O que eu aprendi de bom com o meu avô, o que eu aprendi de bom com o meu pai, o que eu aprendi de ruim. E outro, que tem muitos princípios bons também que eu aprendi com meu pai. Essa foi uma lição aqui que eu comentei, não para envergonhá-lo quando ele veio aqui, não para isso, Não mas é para com aprender. dedo, não é com dedo de acusação, mas sim Não, com dedo de sabedoria, de aprendizado, né? Porque sim, cada um faz com o que tem, com a capacidade, com a sabedoria, com o entendimento que tem, né? Então a e gente vê. até isso, né? A gente vê que foi a boa intenção dele. E meu pai, ele é uma boa pessoa, ele tem um bom coração, ele é íntegro, ele tem infinitas qualidades, mas assim, uma ação que às vezes, uma ação, então que a gente esteja atento, porque uma ação, ele pode causar escassez no teu filho, uma ação pode fazer do teu filho uma pessoa que não seja íntegro. Então, uma ação faz com que plante a verdade, a integridade, porque nós somos. É, A gente carrega a essência dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos ascendentes. verdade. Assim como Davi, a gente tem que esse dever de orar pelos nossos descendentes, pelas pessoas ao nosso redor. Nós temos esse dever de interceder, lançar palavras de bênção, palavras que enriquecem a vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes, porque a palavra, ela tem poder. A Bíblia, ela fala sobre a palavra, ela tem poder. Então, e é no nome de Jesus, né? A palavra tem poder no nome de Jesus. É isso mesmo. E Regina que agregou assim, ó. E hoje, com o conhecimento que tem, consegue perdoar. O perdão também é um dos princípios, né? Do qual a gente aprende com o amor.
é o amor de Jesus, é essa graça que nos alcança, que é mesmo sem a gente merecer. Então, pelo amor que eu tenho de Jesus, do meu Pai, de me dar essa porção diária de amor, de perdão. Então, é essa porção que a gente recebe todo dia. A gente lança o perdão sobre a vida deles, né? Sobre A gente a, vê. onde eu falei assim da rejeição, né? Porque foi o melhor que eles puderam, na imaturidade fizeram o que fizeram, então hoje eu consigo realmente de fato perdoar. Regina, obrigada por lembrar. Porque assim, é através do perdão que a gente vai desbloquear exatamente isso que você falou do bloqueio do acesso com o Pai Celestial, né, Lorena? Quando há um bloqueio, uma mágoa, um não perdão do meu pai, da minha mãe terrestre, eu não acesso o espiritual. Então, assim, eu tive esse bloqueio por algum tempo por carregar mágoa dessa rejeição da separação deles. Aham. Então, o perdão é que vai me direcionar esse acesso com o pai espiritual, né? Como é importante a gente ter esse entendimento também. A gente vê que eu tinha visto também sobre os estudos sobre a descendência de Caim e tal. E ali Deus tem uma mensagem também tremenda falando sobre o perdão. Deus somente queria que ele liberasse o perdão. E através disso, mas aí Deus, ele fez o quê? Fez um plano maior, né? Falou assim, eu perdoo todos vocês através do meu filho amado. O amor, né? Pelo amor que a gente consegue dar perdão. Então, ontem a gente falou do princípio da ordem, amor, a fé e a obediência. Porque eu só vou obedecer, imagina que o filho só obedece à mãe se ele confia, se ele tem, né, amor. Porque quando o filho obedece, quando ele é obediente, ele se sente amado. Então, ele tem que confiar na mãe. Aqui a gente coloca esse princípio a respeito dessa descendência. Imagina que a mãe que vive naquele corpo, que ela não olha no olho do filho, que ela não... Porque o filho, o que é que ele quer? Ele não quer o brinquedo de última geração. Ele não quer... O meu, assim, ele não tem muito brinquedo, não. Ele tem aquele brinquedo para ali brincar, quebrou, a gente compra um outro. Então, assim, você vê que o quartinho dele, ele não tem muito, assim, coisas, aquele excesso. Ele tem aquela porção para brincar aquele momento e a gente vai comprando para também não exceder, né? E ter coisas sem necessidade. Então, algo que eu aprendi também, muito assim, o minimalismo, né? Então, assim, eu busco muito a presença, olhar no olho dele. Todo dia eu chego, filho, você é amado, você se sente amado da mamãe. E ele, todo dia eu digo, você é amado, e ele diz de Deus. Eu digo, você é amado, ele da mamãe. Todos os dias eu olho o olhinho dele e digo, sabe? Porque se ele se sente amor, ele confia e ele obedece. Né? E criança tem princípio, a gente tem que ter essa consciência. E quando a gente mostra o valor, a gente sabe o nosso valor, a gente não aceita qualquer coisa. Aí quando a gente sabe a nossa posição, que somos filhos do Deus Altíssimo, nós não aceitamos qualquer coisa. É amado. Quando eu falo para minha filha, você é amada, e ela vai saber assim, gente, eu sou importante. Aí ela não vai aceitar qualquer pessoa falar com ela assim, de qualquer maneira, não. Não vai confiar e não vai muito menos obedecer. Não vai ter o mínimo de respeito, de consideração, porque não olha no olho, não tem a presença, né? Então esse é o amor, esse é o legado que a gente tem que deixar. É as atitudes que a gente tem diante dele. É o tempo de qualidade que a gente tem diante dele. E meu filho tem muito isso de presença, de toque, de abraço. Ele faz os desenhos dele, ele sempre tá assim, com o braço aberto. E toda vez que eu chego do trabalho à noite, ele já corre e vem me abraçar. Então, o negócio dele é toque. Ele ama receber presente, todo mundo gosta, né? Mas a questão dele é presença, é estar brincando com o pai dele de luta, sabe? É isso. Você chega com uma balinha, um chocolate para ele, é uma bênção, mas se você der presença e dizer ali... Então, para ele, isso, ele se alegra muito. E quanto mais eu tô ali presente com ele, que eu tô brincando, que eu tô fazendo, eu vejo o olhinho dele brilhar. Então, esse é o grande legado, né? Que a gente sempre aprende mais. É a presença. A nossa presença é muito mais do que... É uma riqueza que, vamos dizer assim, que não tem como ser roubada, tipo assim, quebrada. Não tem como. Nosso amor, o nosso legado, como você falou, né? E esse é o tesouro que a gente junta, né? Quando eu li aquela passagem lá no Novo Testamento, diz assim, ajuntais tesouros das quais a traça nem o ferrugem comem, né? Porque assim, então, essas atitudes. E eu ficava, né? Tem uma bolsa que não envelhece e tal, e eu ficava me perguntando, mas Deus, qual é esse? Então, são essas atitudes. É isso que a gente planta aqui, que quando a gente se separar, meu avô morreu já, fez agora mês passado, já fez mais de 15 anos. E hoje ele está vivo aqui, está vivo em mim, nas minhas atitudes. Ele deixou, foi essa herança que ele plantou, né? Da verdade,
de não minta, não saia do seu filho escondido, assim. Ele não disse diretamente isso, mas foi a virtude, uma ação dele que plantou isso, e eu ajo inconsciente, para você ver que eu refletindo ontem nesse estudo, foi o que me veio à memória. Eu digo, nossa, por ele não ter escondido, levado a cabrazinha que ele tinha me dado escondida, hoje eu não saio pro meu filho, porque muitas mães fazem isso assim, fica ali, esconde ele. E eu nunca tive essa ação de dizer ali, esconde meu filho que eu vou sair escondido. Então, olha como isso é muito assim, ele não levou algo escondido, então isso ficou implantado e eu ajo inconsciente. Eu revelei isso ontem mesmo, o Espírito Santo revelou isso ontem. Porque eu digo, porque foi isso, o legado que ele deixou, foi essa herança que ele me deu, verdade. E através dessa verdade eu gero confiança no meu filho, porque ele nunca chora, ele vê eu saindo e vai de boa. Por quê? Confia, eu ajo com ele com a verdade, ele confia em mim, né? Isso gera confiança, gera amor, gera obediência. Isso ninguém te rouba, e a gente traz os nossos ancestrais. Então a gente aprende aqui que nessa genealogia de crônicas, Adão, ele é tão real como Davi, como Salomão, como Jeremias, Daniel, né, que é a história dos profetas. E na nossa vida, a gente está falando de nós, né? A gente estava aqui meditando, tudo isso que a gente está falando aqui está referente aqui. Mas a gente está falando da nossa genealogia, dos nossos antecedentes, né, dos nossos descendentes. Então, esse é o legado que a ferrugem não come, a traça não come. Isso é mais importante, né? Então, muitas vezes, uma mãe que abdica do seu trabalho, eu quero ir trabalhar para me dar um computador, para me dar um videogame de última geração, e se tira da presença do filho. E aí, quando que vai, qual foi o legado que você deixou? Qual foi a história? Porque a virtude que a gente tem é ação, né, Lorena? Então, uma ação que eu tenho, eu vou plantar uma virtude nele. E aí, se eu não estou presente, se eu saio quando ele está dormindo e chego quando ele está dormindo, ele fica com outras pessoas, que muitas vezes você não sabe o que implantou, se só entregou um celular para ele. Então, como é importante essa herança, é esse o tesouro. E aqui a gente planta, e aí a gente foi. E eu vou continuar vivo, por isso a vida eterna, né? E essa história que fica, e aí isso certamente já está no inconsciente dele. E aí a gente vê aqui que cada um tem sua história. Lá no capítulo 2 fala que, e o filho de Carmim foi Acã, o perturbador de Israel, que agiu iniquamente com respeito ao anátema. Então, assim, você vê que Acã, ele foi aquele que pegou um bem material, quando Deus disse, vai para a guerra e não traga nada desses tesouros. E aí Acã pegou ali o manto real, pegou o ouro e escondeu embaixo da sua tenda. Então, olha aqui a história dele. Foi um roubo aqui, né? Então, ele é considerado até hoje como perturbador. Então, ele trouxe a maldição para o acampamento. Ele trouxe a maldição para a sua descendência, né? Para a sua vida, para os seus filhos. Que aqui fala, lá foram mortos. Acã morreu, seus filhos. Então, quando age de forma errada, você abre legalidade para trazer uma situação errada para a vida dos seus descendentes. Então, Acã ficou perpetuamente conhecido aqui como perturbador, por uma ação errada, por querer buscar nos bens, né? Então é isso, essa é a mensagem, né, da nossa genealogia. Então, como as pessoas levam a história da sua vida, né? Como você quer construir esse legado. E aqui a gente encerra esse capítulo, né? E cada geração vai haver reis, né? E a gente sabe que se perpetuou na descendência de Davi o rei, e o nosso rei eterno, que é Jesus, que veio da descendência de Davi. Então aqui a gente realmente busca e pede que cada um entregue realmente a confiança em Deus, né? Porque com ele a gente pode começar uma nova história. E através dessa história, a minha vida, a sua, impacta várias nações, né? Através de uma ação, de uma atitude, do que a gente faz hoje, isso vai impactar infinitas gerações. O que eu estou fazendo aqui, evangelizando, uma mensagem que a gente colocou, que essa sementinha plantou, e que Deus que dá o fruto no coração de alguém, está mudando a história de uma geração, né, Lorena? Porque o que a gente falou foi muito profundo, né? Muito de Deus. Assim. Oi, princesa. Então, a gente encerra com essa mensagem de hoje. Gratidão a cada uma que esteve aqui e que essa mensagem frutifique. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo momento, pela tua presença, por cada lição. E que possamos, Senhor, cada vez mais em Ti, nos conectar
andar conforme a tua vontade, que não desviamos, Senhor, que sempre podemos nos manter no teu caminho de verdade, de vida, de abundância, pois em ti a gente encontra isso. O nosso Pai, perfeito e eterno e suficiente, é o caminho, a verdade e a vida. E em ti nós colocamos, Senhor, todas as nossas expectativas, toda a nossa confiança, porque sabemos que quando confiamos em ti, jamais nos frustraremos. Nós lançamos, Senhor, hoje o perdão, a vida dos nossos antecedentes, e abençoa, Pai, os nossos descendentes, que as nossas ações hoje sejam, Senhor, para acumular essa herança, que não se destrói, que a ferrugem não come, que a traça não destrói. Que possamos, cada um aqui, Senhor, cumprir e agir conforme a tua vontade. Amém. Amém. Lorena, gratidão por estarmos aqui na mesa, por podermos partilhar desse pão, né, dessa porção do dia. E Deus é conosco sempre. Um excelente dia. Amém. Eu te agradeço também. Fica com Deus. Amém.